Então não existe pedagogia, não existe filosofia sem pedagogia. É para ser o contrário. Na arte. Então, vai então falar sobre a relação aí da filosofia com a pedagogia. Pronto. Posso ir? Pode ir. Pois bem, meus caros amigos, agradeço a presença de todos aqui hoje. Essa conferência, o título dela é A Filosofia como Base da Pedagogia. No dia 22 de janeiro de 2024, eu já havia dado uma conferência aqui, intitulada na época Educação Católica versus Educação Moderna. E ali eu já fazia uma análise dos princípios filosóficos, a distinção, né, entre os princípios filosóficos subjacentes à educação tradicional católica e da educação moderna, já fazia essa análise. Entretanto, ali, em 2024, esse opúsculo, inclusive, quem tiver um interesse, foi publicado aqui como um dos opúsculos desse livro, Lições de Metafísica Tomista e Outros Opúsculos. A transcrição dele está aqui, é o terceiro opúsculo publicado aqui. A transcrição literal, né? Entretanto, ali, 2024 tem quase 2 anos, né? A gente já está chegando em 2026, já, quando vê o tempo passando. Eu ainda estava no ensino médio, ainda tinha um pouco menos de experiência, e hoje, já quase 2 anos se passando, eu já entrei em 2 faculdades, estou atualmente cursando Direito e Filosofia na Universidade Católica de Pernambuco, estou estagiando aqui no colégio. Sei que ainda também estou muito novo, só tenho meus 18 anos, né, ainda. Ainda sou bem jovem ainda, sei que ainda tenho muito a amadurecer, mas eu creio que com esses 2 anos, mais ou menos, de uma conferência para outra, tenho algo a aprofundar mais para expor nessa questão dos princípios filosóficos da pedagogia. Já tenho alguma maturidade a mais para falar um pouco dessas questões, né? Hoje em dia já sei o que é estar numa sala de aula de 6º ano, de Fundamental 1, os meninos lá já tenho alguma noção, ainda que não tanto, mas quis preparar aqui essa conferência para vocês, espero que seja útil das distinções entre pedagogia clássica e moderna. E o princípio dessa conferência está no seguinte silogismo, silogismo básico. Todo sistema pedagógico é uma obra de arte. Ora, toda obra de arte possui uma filosofia subjacente a ela. Logo, todo sistema pedagógico possui uma filosofia subjacente a ela. Um silogismo simples, primeira figura do silogismo, o modo Bárbara. Quem conheceu aqui o meu primeiro livro, né, Analogia como ferramenta essencial para o desenvolvimento lógico-filosófico do silogismo aristotélico, já lidou com alguns silogismos mais complexos. Esse é bastante simples, né? Recomendo esse livro, né? Foi o que eu publiquei em 2023. E bom, esse é o princípio dessa conferência. E a tese essencial a ser defendida é que a filosofia subjacente na pedagogia moderna é a filosofia moderna, né, de Kant, Descartes, o subjetivismo, o humanismo, o idealismo, o fenomenismo, e a filosofia subjacente ao sistema pedagógico tradicional é a filosofia clássica, a filosofia realista, a filosofia de Aristóteles e de São Tomás. Nesse livro aqui, né, estou começando fazendo esses anúncios, modo de divulgação. Nesse livro aqui, As Raízes Filosóficas e Antitomistas do Ecumenismo Conciliar, que deve ser publicado aqui no colégio ainda nesse mês, né, ainda no final desse mês. Eu faço uma análise buscando demonstrar que o princípio que distingue essencialmente filosofia moderna de filosofia clássica é que a filosofia clássica parte de uma concepção verticalista da divindade, fundada em uma metafísica da transcendência, e a filosofia moderna de uma concepção horizontalista da divindade, fundada em uma metafísica da imanência. Esse livro aqui teve prefácios aqui e revisões de professor Carlos Bezerra, professor André Mello, professor Marcelo Andrade, e recomendo muito
como forma de aprofundar alguns dos temas que vão ser tratados aqui. Mas, pois bem, dado essa breve apresentação, acho que posso começar. E o primeiro tópico aqui, cadê? É o tópico do sábio católico. Então, quem é o sábio católico? Quem é o sábio de acordo com a filosofia tradicional? E aí, no slide, coloquei o seguinte: de acordo com a filosofia tradicional, o sábio é aquele que sabe distinguir o certo do errado, o bom do mal, a verdade da falsidade. Ou seja, o sábio é aquele que ordena e distingue bem as coisas, aquele que tem uma retidão no intelecto para saber contemplar a realidade e abstrair. E mais, é aquele que submete sua inteligência e sua vontade à verdade e ao bem, tal como eles se apresentam na realidade objetiva das coisas. No 6º ano, essa semana, a gente estava apresentando justamente essa questão para os meninos, a questão da subjetividade. E aí eu falava que, eu e o diretor Antônio, falávamos que na filosofia moderna se pretende que a subjetividade seja critério da realidade, quando não. A realidade é que é critério do nosso pensamento. Então, se eu olho para essa imagem e digo, esse daí é Dom Bosco. Por quê? Porque eu sinto que é Dom Bosco. Tá, eu posso estar me equivocando. Porque esse daí é São Tomás. Mas se eu insisto e digo, não, na realidade você está dizendo que a realidade objetiva é que esse daí é São Tomás, mas eu quero que seja Dom Bosco, porque meu sentimento diz que é Dom Bosco, aí eu já estou fazendo com que minha subjetividade seja critério para definir a realidade objetiva das coisas. Aí já é uma subjetividade doentia. Já estou? Né? E o sábio católico é aquele que não faz isso, aquele que, pelo contrário, né, se eu me enganar por acaso, sentir que esse daí é Dom Bosco, mas me apresenta um dado objetivo da realidade que é São Tomás, eu devo submeter minha inteligência a esse dado e aceitar que é São Tomás, adequar minha inteligência à coisa. Essa é a concepção de verdade que São Tomás dá, né? Adequação da mente à realidade, adequação do intelecto à coisa. E aqui é uma citação que quis colocar de Aristóteles na Metafísica. Ele diz: é mais sábio quem possui toda a ciência e é capaz de ensinar as causas. É próprio do sábio ordenar e não ser ordenado. É a questão da ordenação, do conhecimento da coisa pelo seu fundamento, pela sua causa. E aí, São Tomás comenta esse trecho da Metafísica dizendo: conforme a opinião de todos, não convém ao sábio ser ordenado por outro, mas antes lhe ordenar. Assim, os arquitetos inferiores são orientados pelos superiores, enquanto creem nestes acerca do que se deve operar e fazer. O construtor do navio crê no capitão do navio, que lhe ensina como deve ser a forma do navio. Logo, não convém ao sábio ser persuadido por outro, mas que ele mesmo persuada os outros com sua ciência. Por que não convém ao sábio ser persuadido por outro? Porque o sábio é aquele que conhece as causas da realidade. Portanto, ele não pode ser persuadido por aquele que não conhece, não tem essa ciência objetiva das causas da realidade, mas que só tem sua subjetividade. Aquele que o aprendiz, né, ele deve se submeter ao sábio, porque nosso intelecto deve se submeter à realidade. Então, o sábio na filosofia clássica é aquele que possui um intelecto reto e ordenado segundo as causas essenciais das coisas, que sabe separar bem as teses verdadeiras das teses falsas, os comportamentos bons dos comportamentos ruins. Pois bem, próximo slide aqui. Então, quem é o educador moderno? É o educador católico. O educador católico. Quem é o educador católico? Nós falamos aqui, acabamos de falar da sabedoria no último slide, porque a sabedoria, a concepção que se tem de sabedoria é a que vai fundamentar a concepção que se tem da pedagogia. Não tem outro meio. Se você entende que ser sábio é fazer X, você vai entender que educação é conduzir o discípulo a X. Então, a concepção que você tem de sabedoria é o que vai fundamentar seu sistema pedagógico. Por isso que falamos antes da sabedoria, o que é o sábio segundo a filosofia católica, e agora vamos falar quem é o educador católico. E aí vamos ver também que, já adiantando alguma coisa, o que vai diferir a educação católica da moderna é que o mundo moderno tem uma concepção distinta do que é o sábio, né? Então, bem, quem é o educador católico? É aquele que ensina a verdade e refuta o erro. É aquele que conduz o educando a se submeter
a verdade das coisas. É aquele que apresenta a verdade, apresenta a realidade objetiva ao discípulo e suas causas e o conduz até ela. É aquele que, com ordem e retidão, ensina seu aluno a distinguir o que é verdadeiro do que é falso, o que é bom do que é mal, tudo tendo por base a realidade objetiva das coisas e aqui acrescentando, as suas causas. É aquele que conduz o discípulo às causas da realidade. E aqui São Tomás ele coloca aqui no De Magistro, a questão que é a questão de veritate, as questões disputadas sobre a verdade de veritate, 11, artigo 1. São Tomás ele escreve: do mesmo modo que se diz que o médico causa saúde no doente pela atuação da natureza, também se diz que o professor causa conhecimento no aluno com a atividade da razão natural do aluno. E é nesse sentido que se diz que um homem ensina o outro e se chama mestre. E aqui São Tomás faz uma analogia entre o médico e o mestre. O médico ele não pode chegar e dizer assim: você está com dor de cabeça? Você está com câncer? Se sinta que você não tem, que você vai ser libertado. Mas qual o seu sentimento? Na realidade, o objetivo você está com câncer, você vai morrer em uma semana. Mas sinta que não é câncer, sinta que é só uma dor de cabeça, que daqui a uma semana vai passar e pronto, está tudo bem. É assim que o médico causa saúde? É assim, Tereza, que você vai lá no seu pediatra, ele causa saúde em você? Não. Ele diz o que você tem, ele passa lá o remédio. Então, o educador, ele não pode chegar e dizer: você está tendo essa opinião aí, ô meu aluno, que é uma opinião falsa, que totalmente deturpada, que totalmente deturpando totalmente a realidade, e tudo bem, sinta que isso é verdade. Não pode ser assim. O papel do mestre não é esse. O papel do mestre é causar o conhecimento, a ciência da realidade, tendo por base as causas da natureza objetiva das coisas. E esse aqui, temos aqui nesse tópico, que foi o tópico que eu coloquei inclusive lá no anúncio, que é esse aqui interessante. Se a educação católica tradicional ela é opressora. E aí, a educação tradicional ela é opressora? Na educação tradicional só o professor falava, só o professor tinha vez, os alunos eles tinham função apenas em ficar lá passivamente escutando e o professor era dono da verdade absoluta de tudo. E quem fez aqui algum curso de pedagogia ou algum curso de licenciatura, certamente já ouviu alguma coisa desse tipo. E aí, é o que se diz aqui, o modelo educacional antigo desvalorizava o papel do aluno. Apenas com a nova pedagogia de Paulo Freire, de Piaget, a educação horizontalista, que ele passou a ser ouvido, que ele passou a ter um papel, que ele passou a também ter uma função ativa na construção do conhecimento, como vão dizer os construtivistas. A gente vai ver todos eles daqui a pouco. E aí vocês tem todo esse discurso da pedagogia moderna, que todas as acusações que a pedagogia moderna faz contra a pedagogia clássica, e aqui está o exemplo máximo disso, Dom Bosco aqui oprimindo seus alunos. Vejam aqui a opressão que Dom Bosco fazia, Dom Bosco aqui dizendo para esse menino aqui: a verdade é essa, cale a boca. A opressão aí, E aí Dom Bosco, no contexto da mais tradicional pedagogia católica, ele diz: o aluno não deve ser apenas amado, ele deve saber que é amado. Essa e outras frases, O professor Emílio, ele deu uma conferência muito interessante justamente sobre isso, eram os sonhos de Dom Bosco, Foi na formação que tivemos aqui os professores no começo do ano, antes de começar o ano letivo. Uma conferência que me marcou bastante, que ele citou várias coisas, coisas parecidas assim da vida de São João Bosco, que mostrava, puxa, se isso é opressão, então o que dizer, E aqui essa comparação. O motorista, ele serve seus passageiros quando presta atenção na estrada. O padre conduz seus fiéis prestando atenção em Deus. Por isso que na missa tridentina, na missa de sempre, o padre está virado para Deus. Ele não está de costas para os fiéis no sentido de que está deixando os fiéis de lado. Ele está de frente para Deus justamente porque é a Deus que todos devem se dirigir. Igualmente, o mestre ele deve estar olhando para a verdade, na direção da verdade, expondo a verdade,
com base a verdade e a ciência objetiva das coisas, porque é assim que seguir o aluno. Não há modo de libertar mais o aluno do que mostrá-lo a ciência da verdade, da realidade objetiva das coisas. Então, é um ponto aqui, isso é importante pontuar, que também é um dos fatores que distinguem bem a educação tradicional da educação moderna. Que para a filosofia moderna, e portanto, para a filosofia tradicional, né, e portanto para a pedagogia clássica, a autoridade, ela aperfeiçoa a liberdade intelectual. Nada aperfeiçoa mais a liberdade intelectual do aluno do que a apresentação objetiva da realidade. A verdade vos libertará, disse Nosso Senhor, e essa é a base da educação católica. Não há caridade maior que um professor pode ter para um aluno que lhe dizer a verdade. Então, se o professor Pedro diz assim para um aluno lá que o acusativo, a terminação do acusativo na segunda declinação é a e a o professor Pedro vai dizer, por quê? Porque o seu sentimento diz que é a e a é, você colocou na prova que é isso, então pronto. Ele não vai estar tendo caridade pelo aluno, pelo contrário, vai estar faltando a caridade porque vai estar omitindo a verdade para ele. O acusativo em latim não termina com a e a é. Aí todo mundo vai tirar 10. Que é a base da educação moderna, né? Ninguém reprova. E aí, bom, se por um lado para a filosofia tradicional a autoridade aperfeiçoa a liberdade, para a filosofia moderna, para a mentalidade subjetivista moderna, a autoridade constrange a liberdade. E aí por isso que os novos pedagogos vão dizer que Dom Bosco era um grande opressor. Por quê? Porque ele colocava sua autoridade para dizer a verdade para os alunos. E por isso que essa imagem seria uma grande opressão. Os alunos beijando a mão de Dom Bosco. Então ele se diz ter maior autoridade, ele se diz ser o único a ter a ciência objetiva das coisas. E aí é uma estupidez por tudo que é novo. Né? Exato. Quando os novos pedagogos dizem que a educação tradicional ela é opressora, o que eles querem dizer é que a verdade é opressora. Isso deve ficar claro. Vamos lá. E agora entramos aqui. Quem é o sábio moderno? Esse aí pode descartar. Esse daqui é René Descartes, que, como o diretor disse, vocês podem descartar. Bem, enquanto o princípio da sabedoria católica é a submissão do intelecto e da vontade ao ser externo e real e, em última instância, ao ser com S maiúsculo, né, que é Deus, o temor de Deus é princípio da sabedoria, já diz o livro do Eclesiástico. O princípio da sabedoria moderna é a submissão do ser externo, ou doente, né, uma linguagem mais técnica, e, em última instância, do ser com S maiúsculo, né, o ente por essência, com S maiúsculo, no caso agora com E maiúsculo, né, o ente por essência, a sua subjetividade. O sábio católico é aquele que conhece a realidade objetiva das coisas e distingue e ordena seus pensamentos como verdadeiros ou falsos e suas vontades como boas e ações, né, como boas e ruins, na medida em que essas se adequam ou não a essa mesma realidade. Mas o sábio moderno, aqui, René Descartes, aquele que apenas é apenas aquele que conhece a variedade de pontos de vistas, de opiniões e perspectivas de vida. É o enciclopédico. O sábio moderno que conhece as diversas formas de pensar, a fim de escolher qual delas se adequa mais com seu pensamento. E quanto à realidade objetiva, isso fica em segundo plano, vai pensar o sábio moderno. É aquele, então, sábio moderno que conhece a diversidade de pontos de vista e opiniões e assim pode decidir qual filosofia de vida mais se adequa não com a realidade, mas com a sua subjetividade. A gente estava, inclusive, falando isso essa semana para o 6º ano, né, que normalmente hoje se ensina nas escolas que o período medieval era conhecido como o período teocêntrico, Deus no centro, e no período moderno houve uma reviravolta, o homem passou a estar no centro, o antropocêntrico. Isso não deixa de ser, de certo modo, verdade, mas o que essencialmente estabelece essa distinção é que
no período medieval a realidade e o seu objetivo das coisas era o centro, e tendo o seu objetivo das coisas, o ser real, no centro, terminava-se por ter como centro de tudo o ser com S maiúsculo, Deus. E na modernidade, o centro passou a ser a subjetividade humana, a razão universal, como vai dizer Kant, que é, desse modo, divinizada. Então, na modernidade, o homem e a sua subjetividade é que passa a ser Deus. E aí, por isso que a realidade deve estar adequada à subjetividade. E o sábio é aquele que conhece os vários pontos de vista, vendo qual mais o agrada e qual adequa mais a si. O que ensina a metafísica tomista? Que, sob o ângulo divino, é correto dizer que a verdade é uma adequação da coisa ao intelecto. Porque uma coisa é verdadeira na medida em que se adequa à ideia que há dela no intelecto divino. Então, eu digo que isso daqui é uma mesa. Por que eu digo que isso? Porque o que me permite dizer que isso é verdade, que isso aqui de fato é uma mesa? Porque esse objeto concreto que me aparece imediatamente aos sentidos se adequa com a ideia de mesa que há na mente divina. Então a verdade nesse ângulo é uma adequação da coisa aqui ao intelecto de Deus, sob o ângulo divino. A filosofia moderna faz com que essa noção de verdade seja também para o homem. Então, no ângulo também humano, a verdade seria uma adequação das coisas ao intelecto humano. E aí por isso que a filosofia moderna, ela diviniza o homem. O antropocentrismo moderno é, na verdade, uma divinização do homem. Vamos lá. Esse aqui é o sábio moderno. E aí, nesse conceito de sabedoria, que é o conceito que o mundo moderno tem, temos a noção de educador moderno. Aqui temos o Paulo Freire, né? O querido Paulo Freire. Nosso caro Paulo Freire. O papel do educador, então, para a pedagogia moderna, vai ser o de estimular a liberdade de pensamento do aluno, estimular o pensamento crítico, a construção crítica e em diálogo do conhecimento. Vai ser estimular sua subjetividade, em última instância. Vai ser estimular com que ele possa conhecer os vários pontos de vista para que sua subjetividade tenha mais propriedade para dizer: não, esse ponto de vista é o que mais se adequa a mim, mais se adequa à minha forma de pensar. Então vai conhecer, em matéria de religião, por exemplo, o educador tem o papel de mostrar para o aluno o que é o catolicismo, o que é o budismo, o que é o islamismo, o que é o shintoísmo, a matriz africana, macumba, tudo que tem aí, por aí, de maneira imparcial, sem fazer juízo de valor, apenas mostrando o que é, porque aí, no fim das contas, vai ser função do aluno ter o juízo de valor, de dizer: não, de fato é o catolicismo que se adequa mais com a minha subjetividade, mais com o meu estilo de vida. Não, é o islamismo. E aí, tendo esse papel, né, o educador moderno, ele estimula a subjetividade para que ela tenha propriedade para ser critério da realidade. E aí, segundo a pedagogia moderna, o educador deve expor imparcialmente a diversidade de perspectivas de vida, de crenças, ideologias, e assim ele garante que o educador possa escolher qual mais se adequa com o seu... que o educando, né, que o aluno, né, possa escolher qual mais se adequa com o seu estilo de vida. Então, todas as formas de pensar, elas são válidas, e não importa se estão ou não de acordo com a realidade das coisas. Obrigado. Então, é aquela coisa, né? Esse daqui é Piaget. Esse é seu ponto, um ponto de vista. Um ponto de vista, isso aí é Piaget. Outro ponto de vista, isso daí é Paulo Freire. Outro ponto de vista, isso aqui é uma imagem de uma cadeira. Aí o educador moderno vai apresentando essas teses, esses pontos de vista e diz para o aluno: pronto, você foi apresentado a todos os pontos de vista, a todas as perspectivas de vida, agora decida aí qual você quer escolher para si. Mas a realidade objetiva, meu amigo, diz que isso aí é Paulo Freire. Independentemente. Meu papel está feito de estimular sua liberdade, né?
E aí a única forma de pensar inválida seria aquela que diz haver uma verdade absoluta a que nosso intelecto deveria se submeter. Isso aqui, quem tem um trecho interessante sobre isso, aqui é o professor Orlando Fedeli, no livro dele aqui, que ele faz um comentário sobre essa distinção, né? Vejam que coisa interessante que o professor comenta. A modernidade é subjetivista. Cada um teria uma opinião sobre as coisas ontologicamente inexistentes. Ninguém teria verdade. Haveria apenas opiniões. O livre exame que Lutero proclamou da Bíblia, a modernidade o aplicou ao ser. Cada um interpreta livremente o sonho da realidade, entre aspas. Nenhuma interpretação seria certa. Nenhuma interpretação seria condenável, a não ser a interpretação da objetividade, da realidade e da verdade. Aí o objetivismo seria a única heresia intolerável para o subjetivismo cético do homem moderno. E daí, né, aqui o contexto desse livro é falar sobre o Concílio Vaticano II, a religião do Concílio Vaticano II. O professor comenta: a tolerância universal do Vaticano II ter levado a contraditória condenação de Dom Lefebvre e de Dom Maia. Então, é até contraditório, né? O paradoxo da tolerância universal, que tolera tudo menos o intolerante, menos aquele que preza pela objetividade. Então, o educador católico é basicamente esse, né? Aqui no exemplo de Paulo Freire, isso aí é Piaget, isso aí é Dom Bosco, isso aí é uma imagem de uma cadeira, isso aí é Paulo Freire. Teses diferentes, o aluno decide qual mais se adequa a si, qual ele sente que é, não importando a realidade. A religião verdadeira, qual é? Tem aqui o catolicismo, o islamismo, vai dando assim as opções, e no final ele decide. Não importa a realidade é quem liga para esse negócio, né? É bom. Ok. Justamente, que é a tese dos sofistas, né? A gente vai ver, eu tenho um slide aqui no final sobre os sofistas, que eles propõem justamente isso, eles dizendo que não há realidade, não há ciência objetiva das coisas, sobra o quê? Retórica, o discurso. Então tá, aqui os axiomas então da pedagogia católica tradicional, quais são? Temos aqui, existe uma verdade e uma moral objetivas na realidade das coisas, e um pensamento e um comportamento pode ser classificado como verdadeiro certo ou falso errado, de acordo com a medida em que ele se adequa ou não à realidade externa. É o primeiro axioma. A objetividade, o realismo, podemos dizer. O mestre é aquele que possui ciência do real, e sua função é causar essa ciência no discípulo, e para isso ele deve se esforçar para ser visto como figura de autoridade. Por quê? Porque é justamente aí que mora a caridade. Você se fazer figura de autoridade por saber que é a ciência que você está passando que vai aperfeiçoar o intelecto do seu aluno, que entra no terceiro tópico, né, que a autoridade ela aperfeiçoa a liberdade e que não existe maior caridade que apresentar a verdade ao outro. Então, os professores modernos eles parecem que fazem o oposto, né, e se esforçam por não mostrar autoridade, se esforçam para ter tudo igual, tudo íntimo, porque acham que assim está sendo mais amigo do aluno. Quando na verdade não é o professor que é verdadeiramente amigo do aluno, ele se distancia um pouco, não dá tanta intimidade, porque sabe que com o afastamento da autoridade e da verdade é que se vai ter a verdadeira caridade, porque a liberdade intelectual do aluno assim vai ser aperfeiçoada. Esse é o axioma, né? Não há maior caridade que apresentar a verdade ao outro. E aqui temos os axiomas da pedagogia moderna. Aqui temos o Piaget, né? A verdade e a moralidade são construções do sujeito individual que deve, por isso, ser autônomo. Já viram essa... Já viram essa expressão, sujeito individual, a autonomia do sujeito individual, da pessoa humana enquanto tal, né? O personalismo, a base do pensamento filosófico moderno, né? Tem por pretensão dar autonomia ao intelecto e à vontade do aluno, né? A razão de ser da pedagogia moderna é fazer isso, levar o aluno a isso, mas a autonomia quanto à realidade. Então, não é autonomia no sentido de, né, quando Kant fala, por exemplo, né, a maioridade intelectual, o pensar por si. A autonomia no seu pensar.
Ele não está falando assim em conseguir entender já, dar voos próprios, que é o papel do mestre, né? De certo modo, o mestre, segundo a concepção tradicional, também é conduzir seu aluno a dar voos próprios. Então Aristóteles ouviu Platão por 20 anos para depois dar voos próprios e criticar a teoria das ideias. Mas não é nesse sentido. É a autonomia quanto à realidade. É ter autonomia no sentido de que a subjetividade do aluno deve, né, ser estimulada na pedagogia moderna para que ela tenha autonomia para definir qual o pensamento é correto e qual vontade, qual comportamento é bom. É a subjetividade e autonomia da subjetividade. Por isso o diálogo. E como não há realidade objetiva para julgar nossos pensamentos e nossas ações, o papel do mestre é o de ampliar o horizonte de percepção do estudante, fazendo-o atingir a conhecidíssima maioridade intelectual. Quem aqui faz um curso de pedagogia ou licenciatura já ouviu essa expressão, maioridade intelectual? Certamente, né? Que é o termo de Immanuel Kant. Então, essa é a noção. Não é, por favor, não confundir o pensar por si mesmo ou a autonomia no próprio pensar com dar voos próprios. É outra coisa. A autonomia que os pedagogos modernos falam, que Kant fala, é a autonomia da subjetividade para que ela defina a realidade. Não é a autonomia de conseguir, porque para a filosofia tradicional, né, a autonomia teria esse sentido. A autonomia de poder depois escutar o mestre por muito tempo e já ter a ciência, já compreender bem as causas das coisas, agora consegue já entender a realidade, dar voos próprios na sua compreensão da realidade. Dar voos próprios na sua sujeição da sua subjetividade à realidade. Né? Mas não é isso, a maioridade intelectual não é isso. A autonomia da subjetividade, é o subjetivismo. E aí, né, enquanto o axioma da pedagogia tradicional é que a autoridade ela aperfeiçoa a liberdade, o axioma da pedagogia moderna é que a autoridade constrange a liberdade. E aí a maior caridade que um mestre poderia fazer, nesse caso ao seu discípulo, seria a de estimular seu pensamento crítico para que ele encontre a perspectiva de vida com que ele mais se identifica. Não é o real, o que mais se identifica a ele. E aqui, né, no próximo slide, eu fiz uma coisa. Eu pedi para o ChatGPT, vocês sabem que o ChatGPT ele dá respostas com base no que há público na internet, né? Com base na opinião pública, assim, ele meio que sintetiza a opinião pública do que as pessoas postam na internet. Aí eu fiz 2 pedidos para ele. ChatGPT, faça uma sala de aula bem opressora, naquele que o professor agride o aluno, naquele que o professor é o centro de tudo, que o estudante é só passivo, que o estudante não tem vez, não tem voz. Aqui, tem esse resultado aqui. O professor lá no centro, os alunos aqui, a opressão aqui, os alunos escutando a verdade, né, aqui. A sala de aula europeia, feita pelo homem branco ocidental, o professor no centro como dono da verdade absoluta, né. Os modernos gostam de falar isso, né? Ele é dono da verdade absoluta, a sua verdade é melhor do que a minha, não sei o quê. Não é que a minha verdade é melhor que a sua, que a verdade da realidade é essa. Ela não é minha, não é posse minha. Verdade não é posse de ninguém, ela está na realidade. Né? E aí aqui, agora, que eu imagino a sala de aula no modelo pedagógico moderno, horizontalista e amigável. A sala de aula inclusiva, feita atendendo às demandas da diversidade sociocultural. Professor no meio dos alunos como mero mediador, como mero facilitador do diálogo e da construção conjunta do conhecimento por meio do exercício da troca de subjetividades, né? E aí tá aqui a rodinha, né? A rodinha horizontal, todo mundo dialogando, todo mundo discutindo. Ninguém com cabelo roxo. Faltou isso também, né? Tem que botar uns cabelos roxos aqui para ficar mais perfeito. ChatGPT nisso. Porque aí vai excluir quem tem cabelo roxo. Hoje em dia até um pouco mais embaixo, né? Mas tem a vida de falar que está gravando aí, né? Então, bem, a sala de aula tradicional, aqui, né? Essa aqui, cadê? Ou não, essa aqui, passo para frente. Essa aqui é opressora, né? Ela possui essa estrutura vertical, essa estrutura opressora aqui, né? Professor no centro, com o mestre no centro e os alunos escutando passivamente, porque ela parte do pressuposto de que o mestre é aquele que possui a ciência da realidade objetiva e de suas causas, e que ele é responsável por transmitir esse conhecimento certo e único para os alunos. E aí a sala de aula moderna, essa daí, né? Essa aqui é amigável, horizontal, faltou os cabelos azuis aqui, né?
mas já se tem uma ideia, né? Ela possui essa estrutura de círculo e de rodinha, porque ela parte do pressuposto filosófico de que a verdade sobre um tema é achado pelo diálogo e pela troca de subjetividades e pela combinação dessas subjetividades aqui, né? O exercício da troca de subjetividades aqui. Então a subjetividade ela passa a ser critério da verdade e não o contrário. E aí, né? Em um certo curso aí que eu fiz, talvez há muito tempo atrás, talvez ontem, talvez numa certa atividade, foi pedido, né? Solicitado que nos alunos, né? Eles escrevessem uma breve redação apresentando algum método de ensino fundado na nova pedagogia. E aqui me permitam ler aqui a minha resposta, né? Eu estava lá descrevendo, então, né? Tá bom, me pediu para eu descrever algum método da nova pedagogia para a educação, tá bom, vamos lá. Vou só descrever, eles não gostam, eles não dizem isso, né? Que não faça juízo de valor, apenas descrever, tá bom, apenas descrever. Juízo de valor cabe a quem lê, né? Estava sendo um bom pedagogo moderno lá. Cabe a quem lê isso daqui, se vai aceitar isso daqui ou não. Estou só descrevendo o que é, só mostrando o que é para ampliar o horizonte de perspectivas do que vão ler essa redação, né? Aí eu respondi, uma metodologia de ensino de bastante interesse da pedagogia nova é a da roda de conversas, essa aqui é amigável, né? Consiste em um professor dispor as cadeiras em círculo para permitir uma conversa aberta e interativa, na qual ele, o professor, assume o papel de mediador. Então, nesse sistema, cada um pode contribuir com suas experiências de vida sobre o tema da aula, o que é de essencial importância, principalmente em aulas de sociologia, filosofia, história e afins. De modo que tal metodologia refuta a ideia da educação tradicional, aquela educação opressora, com o professor no centro, segundo a qual o professor teria a função de dizer qual é a verdade absoluta sobre qualquer tema. Aí, nesse sistema, a sala de aula passa a ter uma configuração horizontal e dialogal. Nele, a verdade sobre o tema em discussão, por exemplo, uma aula de sociologia sobre o racismo na sociedade brasileira, é encontrada por meio de trocas intersubjetivas de pontos de vista diversos e complementares, cabendo ao professor fazer a síntese e ampliar o horizonte de perspectiva de todos. Aí o professor aqui, quem é o professor aqui? Sei lá, deve ser esse daqui. É só um facilitador, né? Nem sabe qual é mais professor. É só um facilitador. É apenas aquele que faz a síntese do debate. Aí o professor é antes mediador e sintetizador das conclusões do debate horizontal do que o impositor vertical de supostas verdades absolutas, fundadas em cosmovisões limitadas, como acontecia no sistema educacional tradicional, no qual o professor defendia uma visão de mundo específica e contraste com as outras. E essa visão normalmente estava fundada em perspectivas eurocêntricas ou da maioria da população, invisibilizando as perspectivas das minorias. Foi a minha redação que eu coloquei lá. E aí teve uma vez também, né, que aí isso aconteceu, né, um certo professor fez uma rodinha, e ele perguntou, por que vocês acham que eu estou fazendo essa rodinha aqui? Aí eu respondi, né, eu levantei a mão, vou só descrever, né, vou só ampliar o horizonte de perspectivas do que estão aqui ouvindo, não estou dizendo que é isso que eu penso, né, eu posso ficar sem peso na consciência com isso. Eu dei mais ou menos essa resposta daí, né, disse mais ou menos isso. Professor, acho que o senhor está fazendo essa rodinha porque quer que a aula seja um modo de diálogo horizontal, o senhor vai ser um mediador do que o impositor vertical, não sei o quê. Aí, rapaz, o professor ficou, como você tem senso pedagógico, como você tem mente aberta, né? Aí eu fiquei com vontade de responder, calma aí, eu sou só um facilitador, estou só descrevendo o que julgo ser sua ideia. Eu não pense que por isso eu concordo com ela. Então só não é isso, né? A ideia, né, descrever o que os outros pensam, descrever os pontos de vistas e deixar que quem escuta... Eu estou só descrevendo o que a senhora deve estar pensando aí. Você tem uma mente aberta, isso aí, gostei de você. Pronto. Agora, tá gravando aí, né? Mas acho que se for começar... Algum professor assim, for começar a ver o vídeo e ver lá que eu estou falando em verdade absoluta, objetividade, realidade, que a realidade é critério da subjetividade, vai dizer, fascista demais, vou fechar esse vídeo logo, não vai chegar nessa parte não. Não aguento. Bem,
Aí aqui temos a famosa sala de aula invertida, essa proposta da pedagogia moderna, né? Modelo tradicional de sala de aula é a transmissão de informação e conhecimento, o professor é palestrante e o estudante é passivo. E aí na sala de aula invertida, né, que é a sala de aula que Piaget ama, né? Tem os debates, os projetos, as simulações, os trabalhos em grupo, soluções de problemas, né? É a discussão, o diálogo, cada um apresenta seu ponto de vista, né? É o estudante mais ativo, né? E uma certa vez também, né? Tô contando muita história aqui, mas vou contar essa daqui, né? Tava uma certa aula, o professor só fazia sala de aula invertida, né? Só colocava discussões, apresentar alunos para apresentar coisas, né? E aí uma certa apresentação, uma pessoa da sala, né, falou uma coisa sobre o isolamento, né, mais ou menos na época da pandemia isso. Falou alguma coisa contra o isolamento. E aí o professor, acho que foi a primeira coisa que o professor falou na sala. Como assim você... Porque o professor ele ficava só mediando as discussões ali. Aí um aluno foi falar de vacina, tem uma opinião fascista demais. Aí foi a primeira coisa que ele falou, acho que no dia. Só os alunos apresentando, dialogando. Foi a primeira facilitação que ele teve, né, que é, como diz aqui o Orlando Fedeli, né, a tolerância universal, né? Todas as opiniões são aceitáveis, tudo pode ser dialogado, menos aquele que propõe a objetividade, né? Isso não tem muito a ver com objetividade, né? Questão de isolamento na pandemia, mas ver uma opinião mais fascista aí já não... Então, tem esse paradoxo, né? E um comentário aqui a se fazer sobre essa questão da sala de aula invertida que é importante, que é muito comentada a sala de aula invertida, né? É que a sala de aula invertida, meus caros amigos, não é apenas um método mais dinâmico e interativo de dar aula. Não, é subjetivismo. É essencialmente inspirado na ideia de Piaget, segundo a qual o conhecimento é construído por meio de um processo de diálogo intersubjetivo e de combinação de subjetividades. E aqui entenda bem. O modelo de sala de aula invertida, em que o aluno é mais ativo, a troca de subjetividades, né? Quando ele propõe isso, que haja mais... Um modelo de sala de aula em que haja mais diálogo e interação entre aluno e professor, ele não está propondo o diálogo no sentido da maiêutica socrática, que é a maiêutica que Mateus, né, trabalha com os alunos, né? Vai trabalhar aqui no curso, acho que é em maio, né? Agora é em maio? Em junho, né? Junho. Né? Não é nesse sentido do diálogo. O que é o diálogo da maiêutica socrática? Na maiêutica socrática, o mestre, ele dialoga, né? E pergunta ao aluno na pretensão de incentivá-lo a achar a resposta e encontrar a verdade real. Então, um diálogo para estimular o aluno a se adequar com a realidade. Vai perguntando e ele, ao respondendo, vai descobrindo a verdade da coisa real, vai submetendo sua subjetividade à realidade. É um diálogo nessa pretensão, nessa finalidade. É um diálogo, então, de certo modo, até vertical. Não deixa de ser vertical, não deixa de ser realista, né? Entretanto, para a filosofia construtivista que inspira o modelo de sala de aula invertida, o diálogo ele não ocorre para que o professor vá conduzindo o aluno para contemplar a realidade objetiva. Para essa antifilosofia construtivista, a verdade ela já é o diálogo intersubjetivo, ela já é a combinação de subjetividades. E o professor seria um mero mediador desse diálogo. Porque, né, como a gente estava vendo, na perspectiva antropocêntrica, como se fala, moderna, não é a subjetividade humana que é divinizada? Não é a subjetividade humana que é critério da verdade? Então, a subjetividade e a troca de subjetividades, o diálogo já é a verdade. E aí, os construtivistas, influenciados por Piaget, eles criticam o modelo de sala de aula tradicional, esse modelo opressor aqui, pois só o professor expõe e discursa sobre o tema da aula, e os estudantes apenas escutam e absorvem. Só que isso seria absurdo para a lógica deles. Seria supor que apenas o professor tem a verdade absoluta. Aí vão dizer, que absurdo que só existe uma única verdade. Sua verdade é melhor que a minha? Vão dizer. Vai perguntar o construtivista, né? Por quê? Porque ele não entende que não existe esse negócio de minha ou sua verdade. Existe a verdade como está na realidade das coisas. E minha subjetividade, meu pensamento vai ser verdadeiro ao se adequar à realidade, falso
ao não se adequar. Aí, né, a verdade das coisas, entretanto, para o sistema fenomenológico, para a fenomenologia, que é subjacente ao construtivismo, ela existe de forma parcelada em cada subjetividade. Todo mundo aqui já ouviu falar na fenomenologia, né, de Edmund Husserl, nos cursos de licenciatura, pedagogia, né? As reduções fenomenológicas, né? Tem essa ideia, né, o Husserl, né, Edmund Husserl, que a verdade ela existe parcialmente em cada subjetividade e que a verdade na sua integralidade se encontra pela combinação de subjetividades, a subjetividade universal achada pela redução fenomenológica, né, fenomenológico transcendental, subjetividade transcendental, né? Interessante dizer que João Paulo II era fenomenológico. João Paulo II, sim. João Paulo II, inclusive, ele era o Karol Wojtyła, né, ainda o filósofo, antes de ser eleito Papa, ele tinha muito interesse pela fenomenologia, uma coisa que pouca gente sabe, é que ele era um fenomenólogo mais radical ainda que outros, porque contemporâneo a ele foi um outro fenomenólogo chamado Antônio Milan Puelles. E esse Antônio Milan Puelles, ele ao menos tentava pegar o texto de Husserl e dizer assim, nesse texto de Husserl aqui, alguma coisa dá para combinar com Aristóteles, alguma coisa dá para combinar com a filosofia tradicional. Ainda que seja uma proposta bem errônea, né? Aqui no meu livro tem... Os fenomenologistas quiserem voltar para... Sim, o próprio Husserl tinha... João Paulo II, ele é a corrente da fenomenologia realista, né? É a fenomenologia que é a mais forte, né? A fenomenologia mais coerente, talvez, né? Mais tradicional, que é a que eu busco bater no último opúsculo publicado aqui, no meu livro. Existe alguma conciliação entre Aristóteles e a fenomenologia? Eu trato justamente dessa fenomenologia chamada de realista de Antônio Milan Puelles e mostro aí o erro dela. Mas João Paulo II, enquanto ainda Karol Wojtyła, ele defendia uma fenomenologia não realista. Ele, nessa discussão de conciliação entre Aristóteles e Husserl, ele assumia haver contradição e cedia o ponto a Husserl. Então não é pior ainda, né? Mais grave ainda. João Paulo II, e isso influencia muito nas suas encíclicas, né? Suas teorias, ainda enquanto Papa, né? Encíclica é difícil de ler. Sim. A verdade, então, para a fenomenologia é isso, né? Por isso que falam tanto em liberdade de pensamento, de consciência, né? Fez um mal enorme. Não sei como é que esse homem foi declarado. Pois e aí, né, ele fala muito em liberdade de consciência, né, inclusive, porque seria, para a lógica fenomenológica, necessário o diálogo complementar de subjetividades, em vista de achar o ponto comum mínimo de todas as subjetividades, que é a subjetividade universal que a fenomenologia tanto procura. E aí por isso que insistem tanto no tal do diálogo empático e interativo, na troca de experiências e subjetividades, porque para eles a verdade não é algo existente na realidade extramental e objetiva das coisas, senão que é a união das subjetividades. E essa união de subjetividades, ela seria achada justamente por essa redução fenomenológica e pelo diálogo que seria mediado pelo professor. O professor, o mestre na pedagogia moderna, ele é o fenomenólogo, ele é o redutor fenomenológico, ele é o responsável por fazer com que haja o encontro do diálogo aí, das interações entre os alunos, o encontro do ponto mínimo. A fenomenologia é uma das coisas mais satânicas que existe, viu? É um negócio assim impressionante. O direito é totalmente fenomenológico, o direito atual. É uma coisa absurda. Com certeza, porque a fenomenologia, ela não é nominalista, ela... É um negócio assim. Acho pior que mas eu acho que esse aí parece um Kant... elevado à enésima potência. Parece um Kant pior ainda. Porque o Husserl, ele não é nominalista, a fenomenologia não é nominalista. O nominalismo, ele vai negar os conceitos universais. Kant inspira, né? Não vai negar... É isso? É muito relacionado. Então, o nominalismo vai negar as essências universais das coisas. Vai negar que existem. Então, não existe a essência universal de menino. Então, Afonso aí... Lourenço, né? Como é que eu vou dizer que Lourenço é um menino, ou que ele é uma cadeira, ou que ele é um pássaro? É pela ideia universal, pela essência universal de menino, que eu vejo
que esse menino concreto, que me parece subjetivamente, né, Afonso, se adequa a essa essência universal de Lourenço. Estou sendo muito subjetivo, né? Eu estou sentindo que é Afonso. Mas é bom explicar de forma simplificada o que é fenomenologia. Sim. E aí, né, eu tenho essa ideia universal de menino, aí eu vejo que é Lourenço. Né, se adequa a essa ideia universal. No caso humano, a verdade é uma adequação da coisa, do menino aí, que me aparece imediatamente aos sentidos, à ideia do meu intelecto. No caso divino, Lourenço é dito menino quando se adequa à ideia de menino que é na mente divina. Sim. E aí, no caso divino, a verdade é uma adequação da coisa à mente divina, a coisa ao intelecto. No humano, do intelecto à coisa. E o nominalismo vai negar os conceitos universais. E aí, como é que eu vou dizer que Lourenço é um menino? Vai ser minha subjetividade. Eu sinto que é um menino. E se eu me sentir uma mulher, se eu me sentir um lobo? Eu sou um lobo, então. Não existe conceito universal para poder julgar minhas percepções particulares, mas a fenomenologia não vai já dizer isso. Vai dizer que sim, existem as essências universais, mas que elas se identificam com o eu transcendental, com essa subjetividade universal. E é pior ainda, porque aí o eu transcendental universal que seria Deus. Porque tudo vai ser verdadeiro, então, Lourenço é um menino, porque ele se adequa à essência universal de menino, que está não na mente divina, mas é construída pela minha subjetividade universal. Então, a subjetividade universal humana, sim, ela é divina, ela é critério da realidade. Todo mundo se encontra nesse eu transcendental. E todos se encontram nele, justamente. E essa sala de aula invertida busca isso, busca essa subjetividade universal pelo diálogo. É uma coisa que me foi... É por isso daí que dizem que, né? Você está dizendo que o catolicismo é a verdade, mas não é a verdade universal, não é para todo mundo. Ou seja, gente, quem disse que a verdade, que o critério universal dos homens, que a concordância universal dos homens é critério da realidade. Então, se não são todos os homens que concordam com a tese X, então ela é falsa, então, ou melhor, então ela é parcelada, é uma visão parcelada, isso é fenomenologia. Né? A ideia... cartas com uma filósofa polonesa, parece, uma amiga dele. A Edith Stein. Não era outra. Tinha uma amizade muito próxima com ela. Eles iam até acampar juntos. Iam para as montanhas acampar e filosofar só os dois. Hein? Ixi. Pois bem. Assim, completamente maluco. Então... Tem fotos dos dois, ele está de bermuda e camisa. Ele era cardeal. Ele era cardeal. Ele está de bermuda e camisa. Ele ia com aquele rostinho já idoso. Já. Na época foi no escândalo. Na época essa foto foi no escândalo. Imagina só. Então, pois bem, isso, né? Como então que a nova pedagogia, ela se manifesta? Ela se manifesta na educação doméstica e na educação escolar. A educação doméstica, qual é o papel? É ensinar, o pai ensina a seu filho o quê? As virtudes, a religião, o comportamento, a moralidade, né? Eu foco mais isso porque o conhecimento mais técnico, mais científico, né, de filosofia, redação, geografia, astronomia, é dado na escola, né? Então, a educação escolar sempre tem por óbvio, por intuitivo, né? A educação técnica, a educação de conteúdo, e a doméstica, a educação da moralidade. E aí, como que se manifestam os princípios da nova pedagogia nos dois âmbitos? Bom, como a educação doméstica trata da moralidade, né, do comportamento, então a educação doméstica, na pedagogia moderna, vai se manifestar pelo intimismo exagerado entre pai e filho e pelo liberalismo, pela promoção da autonomia da vontade. Então, ou seja, vai ser aquela lógica lá de que o pai vai dizer: eu não imponho nada a meu filho, não digo a ele qual religião que ele deve seguir. Eu só apresento todos os pontos de vista, né? Eu mostro para ele, então, o que é o catolicismo ensina, o que o islamismo ensina, o que o budismo ensina. E aí ele que se decida quando ficar mais velho, né? Quando tiver um horizonte de perspectiva mais amplo, ele que se decida. Eu não digo qual comportamento ele deve seguir. Só não pode seguir a objetividade, só não pode dizer que existe uma moral única. Aí é o único condenável, né? Mas não digo qual perspectiva moral ele deve seguir. Se ele quiser ser hedonista, que seja. Se quiser ser estoico, que seja. Se quiser ser católico, que seja. Se quiser
Que seja, eu só vou apresentar para ele sem fazer juízo de valor, porque o juízo de valor é dele. Por quê, né? É a ideia de expandir o horizonte de perspectiva. Na educação moderna, o papel do professor é apresentar os pontos de vistas e do aluno fazer o juízo de valor. E juízo de valor esse sempre com base em sua subjetividade transcendental, né? Subjetividade fenomenológica. E aí também, né, não pode deixar de mencionar também o intimismo exagerado entre pai e filho. Então, como é que você vê isso se manifestando claramente? Pai e filho são quase que amigos, assim, iguais um ao outro, né? Então, hoje em dia muita gente chama já o pai pelo nome, né? Aí, ou se chamasse minha mãe de oi, Ana, oi, Ana Amorim, vem cá. É minha mãe, né? Não posso chamar. Ei, meu parceiro, pai, tu tá ligado, pai, que... Não dá pra falar assim com o pai, né? E a autoridade reside no mistério. Né? A autoridade reside no mistério, justamente. O pai tem que ter um certo mistério. E aí, bem, né, é isso, né? A educação doméstica, então, teria por objetivo tornar a vontade do educando mais autônoma e independente de qualquer padronização moral opressora. Padronização moral opressora, como assim? Aquela padronização que quer dizer que, na realidade, há uma moralidade que ela deve ser seguida e que nosso comportamento deve estar adequado. Há um bem transcendente, externo a nós, na realidade objetiva das coisas, que nosso comportamento deve se adequar. Que deve ser critério para julgar que nosso comportamento é bom ou ruim. Para o nominalismo não há essa noção universal de bem. E aí, para o nominalismo, a lógica nominalista, que é o início da modernidade só, é só o início da decadência, o comportamento vai ser bom ou ruim na medida em que você sente que ele é bom ou ruim. Agora, para a fenomenologia, não. É na medida em que se adequa à sua subjetividade que é divinizada. E aí, o exemplo é essa diabólica, né? Educação positiva, né? A tal da educação positiva. Que consiste justamente nisso, né? Você apresenta as opções ao filho e ele que saiba depois o que vai fazer. Filho, você tá podre, precisa tomar um banho. Você quer tomar banho ou não quer? Você não quer? Mas olha, filho, vou te apresentar aqui razões para você tomar banho. Não quer mesmo assim? Tá bom. Tem que dizer assim, né? Vou esperar ele crescer para decidir a religião. Vou esperar ele crescer para decidir se ele vai tomar banho ou não. Aí, lógico. É o professor dizia, né? Então espera o menino crescer para ver se você vai dar vacina aí ou remédio. Aí é muito fascismo. Aí... Ele não tem consciência se deve tomar essa vacina ou não. Aí é fascismo demais, né? Aí já está propondo Se ele toma, a tá assim. E aí, né, se na educação doméstica é mais isso, é o intimismo exagerado entre pai e filho e liberalismo, na educação escolar, a nova pedagogia ela vai se manifestar pelo ensino subjetivista dos conteúdos e pela relação horizontal entre professor e aluno. Então, para a nova pedagogia, a educação escolar teria por objetivo tornar o intelecto do educando mais autônomo e independente de imposições opressoras de verdades absolutas. A autonomia, naquele mesmo sentido, a autonomia quanto à realidade, não ao pensar por si para que a subjetividade seja critério da realidade. E aqui alguns exemplos, né, que eu já tinha listado aqui, inclusive na antiga conferência, né, na conferência de 2 anos atrás, né? Os exemplos que eu listei aqui são exemplos nas disciplinas para não ficar só assim, né, mostrar como isso se aplica na prática, nas disciplinas de linguagens, história, sociologia, filosofia e um anexo na biologia, né? Como até a biologia é ensinada hoje em dia pela lógica evolucionista. Então, o que é que tradicionalmente se ensinava na matéria de linguagens? Então, o que o escolástico medieval, um filósofo clássico católico, ele aprendia na matéria de linguagens? Ele aprendia a expressar com clareza, justeza e ordem suas ideias intelectuais. Essa era a função da linguagem, tradicionalmente falando. Porque isso aí já explicava Aristóteles, né? Temos uma linguagem porque o homem, além de ser um animal racional, é um animal político ou social. Por onde, né? De modo que, né, ele tem necessidade, além da necessidade de pensar intelectualmente, de expressar e comunicar esses seus mesmos pensamentos para os outros. Então esse é o objetivo da linguagem. E aí temos a fala,
que é comunicar com quem está próximo no espaço-tempo, e a escrita, que é comunicar com quem está distante no espaço-tempo, e a escrita precisa ter regras, são as regras da gramática, para que essa expressão da ideia intelectual, que é por sua vez signo das coisas reais, tenha justeza e clareza. Então, é isso que aprendia na linguagem tradicionalmente, né? Era a gramática. E o que é que a gente aprende hoje? E aí, por influência dos linguistas, né? Celso Cunha e outros, a disciplina de gramática, da gramática portuguesa nas escolas, ela passa a ser ensinada tendo em vista não a gramática, mas as variações regionais do português cotidiano. E aí, por quê? Para combater o preconceito linguístico. Então, cada um tem sua maneira de se expressar, ninguém fala errado. A norma culta é só mais uma forma particular de se expressar. Não é mais certa nem errada, né? Não é o horizontalismo, né? A igualdade entre certo e errado. Não é mais certa nem mais errada que nenhuma outra norma culta. Ela é igual, né? Tudo depende do contexto subjetivo e particular em que você se enquadra, a linguagem que você vai usar. E aí vocês podem conferir até na prova do Enem. Olha, a prova do Enem, a matéria de linguagens, ela ocupa 25% da prova fechada. Vocês não vão ver uma questão de regência, uma questão de crase, uma questão de concordância, de sintaxe, de morfologia. Se os alunos estudam hoje, isso é para fazer a redação do Enem. Que aí na redação exige a gramática, né, para você falar bem, aí sim, né, vai exigir a gramática para você falar bem sobre a importância da herança africana, a importância de combater a transfobia, né, que são os temas que caem nas redações. Aí sim, para fazer redação você tem que aprender gramática, porque esse tipo de assunto você tem que se expressar, poder expressar bem, né, falar bem como a transfobia, como o verticalismo faz mal, né. Então os alunos aprendem gramática hoje em dia só no contexto de redação. A prova de linguagens do Enem, que são 45 questões fechadas, é só questão assim, variação linguística, como que o preconceito linguístico atua hoje em dia. Hoje em dia Veja essa frase aqui, é um português todo errado. Um erro aqui, não, é só o contexto subjetivo. Não existe uma forma de se expressar melhor que a outra. A norma culta e a outra são iguais. É o horizontalismo. Então, isso aqui, tá? Ninguém nega que seja uma falta de caridade humilhar a forma como uma pessoa mais humilde fala e escreve, dizendo na cara de uma pessoa mais humilde e com menos formação que ela fala errado, né? Ninguém nega que isso seja uma falta de caridade. Mas a gente também não pode negar que existem regras na escrita que devem ser obedecidas e ensinadas para a clareza da expressão intelectual. Então a gente não vai sair falando uma pessoa mais humilde, tá falando errado aí porque que escrevesse uma coisa sem vírgula. Isso é falta de caridade, mas para pular disso, para que a prova de linguagens do principal vestibular do Brasil seja só falando de preconceito linguístico e variações regionais, aí também não dá, né? É um salto muito longo. E aí a gente vai para a disciplina de História. Então, para um educador católico, a história ela está em ordem a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele nasceu na plenitude dos tempos, e toda a história humana ela gira em torno de Nosso Senhor. Nosso Senhor é o centro, o princípio e o fim da história humana. Só que aí um educador subjetivista e horizontalista moderno, ele vai fazer o quê? Ele vai ensinar a história como uma sucessão desordenada e desconexa de acontecimentos e de feitos humanos. E aí, enquanto o católico ele crê que toda a história humana ela vai ser julgada por Nosso Senhor Jesus Cristo, o subjetivista ele vai crer que cada fase da história humana foi um estágio particular de um desenvolvimento ocasional e aleatório, cujo juízo e interpretação variam a depender do ponto de vista. Então, o que culmina também no modo como hoje se ensinam as disciplinas de sociologia. Então, não existe nenhuma moral objetiva, não existe nenhuma civilização superior. A interpretação de cada civilização, de cada fase da história humana, ela varia a depender dos pontos de vistas particulares e do modo como se interpreta ela, o contexto de origem dela, né? E isso não pode ser ensinado jamais por um educador católico, na matéria de sociologia. O educador católico ele deve ordenar e mostrar ao aluno que existe uma civilização superior, que é a civilização cristã, a cristandade, a civilização católica, e uma civilização decadente, que é a civilização moderna subjetivista. E no ensino escolar da filosofia, como é que a gente tem?
é a ideia da apresentação dos pontos de vista. Ah, olha, meu aluno, isso aqui é o que se dizia na filosofia antiga. Tales de Mileto dizia isso, Anaximandro dizia isso, Aristóteles dizia isso, Platão dizia isso, São Tomás de Aquino dizia isso, Marx dizia isso, Sartre dizia isso. Pronto, isso aí é o que os filósofos disseram. Qual escola filosófica você vai aderir? Aí o juízo de valor é seu. Você que sujeite esses diferentes pontos de vista ao que mais se adequa com a sua subjetividade. Você que faça esse juízo de valor. Aí, só que um educador católico não pode fazer isso. O educador católico ele deve ordenar as filosofias e dizer, peraí, isso aqui é uma filosofia ruim. É como a gente faz as aulas de redação, né? Nas aulas de redação, no 6º ano, a gente mostra, né? Olha, isso aqui é Sartre. Sartre dizia isso aqui, o existencialismo, que a verdade das coisas é definida pela vivência existencial particular dela. Isso aqui é errado. Isso aqui é Aristóteles, isso aqui é Aristóteles. Aristóteles dizia que há uma verdade objetiva nas coisas e que nossa mente deve se adequar a ela. Aristóteles é bom, Sartre é ruim. Aí, E aí os alunos até terminam lá vaiando Sartre, né? Nos contextos legais. A filosofia tem que ser ensinada assim, né? Não pode ser o horizontalismo. E aí, o último exemplo era o estudo moderno da biologia. Porque muitos pensam que esse subjetivismo escolar ele se restringe às ciências humanas. Só que aqui um exemplo vai mostrar aqui que não. Que na biologia moderna, né, que é fundada toda no evolucionismo, que é por si uma filosofia de raiz horizontalista e subjetivista, né? O evolucionismo darwiniano ele tem por base também, de certo modo, o nominalismo, que nega as essências universais das coisas. Dizem que a vida é uma evolução ocasional que se guia pela vivência, né, sucessiva dos entes vivos e não com base na espécie, entendendo como é a essência universal, né? Faz com que, né, essa concepção moderna faz com que a biologia seja ensinada hoje em dia como sendo cada fase e estágio da vida um estágio particular da evolução. Tudo igualado. O que é que um educador católico, como é que um educador católico ele deve ver a biologia? O educador católico ele deveria ensinar a biologia mostrando a clara hierarquia da vida que observamos na natureza. Hierarquia essa que termina em Deus, o primeiro motor imóvel da vida e de todo o movimento natural. E os escolásticos eles tinham até aquelas estruturas, né? O mineral, ele imita a Deus porque existe. O vegetal imita a Deus porque existe e vive. O animal, porque existe, vive e conhece, ainda que sensivelmente. O homem, porque existe, vive e conhece racionalmente. Tem também os anjos, mas os anjos já não são matéria da biologia, né? São aqueles que existem, vivem, conhecem e conhecem intuitivamente, né? Imitam a Deus porque existem, vivem e conhecem intuitivamente, né? Então, os escolásticos entendem assim, a vida nessa forma hierarquizada. E aí, o biólogo moderno, que tem essa influência toda no subjetivismo do evolucionismo darwiniano, ele crê que cada vida é apenas um ponto de vista particular do estágio evolutivo. E assim, o homem não tem mais direitos que o animal bruto, nem o animal bruto mais direitos que a planta. São todos estágios particulares de desenvolvimento da vida, fases adaptativas particulares, perspectividades particulares da vida. E aí perde-se assim a ordem e a clareza e se reduz a vida ao mero esquema horizontal. É o mesmo raciocínio subjetivista. Vamos para o próximo slide, que esse aqui já está. E aí que está. Aqui é só o modo de revisão aqui, né? Os princípios da filosofia clássica, os princípios da filosofia moderna, né? Vamos aqui. Para a sã filosofia clássica, o ente externo e real é princípio de juízo da veracidade do conteúdo e da existência do pensamento interno. E aí, por isso que para a filosofia clássica, a verdade no caso humano é uma adequação do intelecto à coisa. Nosso pensamento interior, para ser verdadeiro, deve estar em conformidade com o objeto real externo. E por isso que dizemos que a filosofia clássica ela é uma filosofia realista, que preza pela verdade como ela é e como se apresenta na coisa e conduz o homem à sanidade mental. E na filosofia moderna? A filosofia moderna é o pensamento interior, que é o princípio de juízo da veracidade, do conteúdo e da existência do ente real e externo. Eu estava dizendo essa semana, né, no 6º ano lá, que a filosofia moderna ela é como que uma paródia do pecado original. O que é uma paródia? Uma paródia de uma música, de uma peça, de um teatro, de um filme,
seguir a mesma estrutura, né, da música, por exemplo, né, a mesma estrutura, o mesmo ritmo, a mesma melodia, e mudar a letra, mudar a forma como é contado. Então, o que foi o pecado original? Foi essa revolta contra o ser, foi a revolta contra Deus. Adão e Eva, né, Deus disse, não comereis esse fruto, e Adão e Eva quis que as suas subjetividades que queriam comer o fruto fossem critério e não o dito pelo ser com S maiúsculo, que é Deus, né? O ente por essência. E aí a filosofia moderna é a mesma coisa. A filosofia moderna, ela diviniza a subjetividade e é a mesma história do pecado original contado de outra forma. Então, no pecado original, Adão e Eva não escreveram umas meditações metafísicas ou um discurso do método como fez Descartes. Não escreveram tratados filosóficos para justificar como que sua subjetividade divina é o centro de tudo. Adão e Eva não fizeram isso. Descartes fez, Kant fez. Muda um pouco como a letra, como a história é contada, mas a mesma coisa. É uma revolta contra o ser. Uma revolta da subjetividade contra o ser. Aqui a serpente disse para Adão e Eva, sereis como deuses, exatamente. E a filosofia moderna quer justamente com a subjetividade criar a realidade. Perfeito. É o ato criador de Deus que não é. Ela quer roubar de Deus o ato criador. Perfeito. Justamente isso. E aí, como é que isso... Um exemplo muito prático disso hoje, né? É que hoje em dia, né, nesse momento, não tem ninguém mais vendo que tudo que já foi dito aqui, qualquer pessoa contra a mentalidade já vai dizer que é fascismo demais e não vai chegar até aqui, então a gente já pode dizer. O homem pode ser uma mulher, uma planta ou um lobo, tudo com base no que ele sente. Afinal, a realidade ela deixa de ser princípio da verificação da sanidade de um sentimento e é o sentimento que passa a ser o que é que define a realidade. Aí, você é um homem, meu amigo, você nasceu homem, você é objetivamente homem. Mas eu me sinto mulher. Para a filosofia clássica, iria dizer, esse seu sentimento não está adequado à realidade, portanto ele é doentio. Mas como para a filosofia moderna é o sentimento que define a realidade, então tudo ok. Você é homem e se sente homem, o sentimento 1, você é homem, objetivamente se sente mulher, ao sentimento 2, os dois são igualados. A realidade não é mais critério para hierarquizar os sentimentos como bons ou ruins à medida em que se adequam ou não à realidade. É o sentimento que cria a realidade. E aí, né, é uma filosofia subjetivista, a filosofia moderna, oriunda de um gnóstica revolta antimetafísica que faz o homem crer que a realidade é definida de acordo com seus pensamentos, quereres, desejos e sentimentos. Faz o homem achar que ele é Deus, né? Conduzindo desse modo a loucura. Uma reportagem que eu fulano, um japonês, se não me engano, que gastou mais de 40 mil dólares para se transformar num cachorro. Já entendi umas histórias dessas. A casa do ele não aguentava uma coluna, mas ele estava lá, você vê a foto, é um cachorro. É o período da pós-modernidade. É o mundo pós-verdade, pós-realidade. Aí tem também o... Percebe a realidade quando ele sente, né? Sim. Se ele estiver diante de um leão, o que ele vai fazer? Ele pois vai é. querer acariciar, pedir Esse casador da coluna veio a realidade. Tá pulando na frente do cachorro. Tinha um filósofo brasileiro que morreu uns anos atrás, um filósofo muito problemático, é um querido da neodireita, né, um conservador, muito problemático, mas que ele tinha uma coisa que ele dizia que era interessante, né, que a ideologia morre quando o ideólogo é jogado numa selva, né? Então quando você é jogado numa selva, sua ideologia morre, tá vindo lá os leões pra cima de você, mas eu sinto que você não é um leão, que você é só um bichinho, bonitinho, que não vai fazer mal a ninguém. Tá bom, você sente isso, tá bom. Ou o leão vai dizer... Agora mesmo uma onça atacou, né? A Ariana Suassuna tem um vídeo engraçado. Uma onça atacou agora. É aquela coisa, ou você aceita a realidade em alguns momentos ou ela te engole. Uma mordida agora já pegou o crânio dele. Em algumas ocasiões, ou você aceita a realidade ou ela vai te engolir de qualquer modo. Você vai, um engenheiro vai construir um prédio e aí vai considerar que a raiz de 4 é igual a 17. E que π vai arredondar π para 21. Não, faz uma coisa muito simples. Contrata o caixa da tua empresa e diz assim, olha, faz aí uma matemática aí bem subjetiva nas contas.
Né? É uma matemática subjetiva. Vai dar certo. Constrói aí tua matemática, né? Hoje se tem essa ideia. Se achar que deve passar para mim, tá ok. Olha, não acha que esses exemplos que eu dei agora, né, eu falei da linguagens, história, sociologia, filosofia e biologia, né? Não achem que isso exclui matemática, não. Hoje em dia, tem uma tese na filosofia da matemática chamada o construtivismo, que diz que os números matemáticos, eles são construções. Eles não existem a parte do homem, o sistema matemático, é uma construção. E daí, né, que até na lógica formal moderna tem o pluralismo lógico chamado, né? O sistema lógico formal, uma linguagem artificial, ela não deve estar... Oi? 2 mais 2 vai dar 5. É o construtivismo chamado, né? Mas Até... inclusive já existe a afromatemática. A afromatemática. É matemática A matemática ecológica. Quanto é 2 mais 2 aqui no Brasil? 2 mais 2 deve ser empatia. Não, no Brasil, quanto é 2 mais 2? Quanto é 2 mais 2 no Brasil? 2 mais 2, Brasil, 4. E na Colômbia? Na Colômbia é 4 também. Em Israel? 4. Não, é Aí. 5 por causa dos juros. Ixi. Ainda bem que já tá no final do vídeo. Mas é isso mesmo. E aí, bem. E aí, 3 slides só para terminar, né? Não tem essa diferença, não. Temos uma discussão interessante entre Sócrates contra Protágoras. Protágoras de Abdera, né? É uma discussão muito interessante, né? Que é uma discussão que parece ser a base da distinção entre filosofia clássica realista e filosofia moderna subjetivista. É um diálogo, na Grécia, né? Que é relatado por Platão no diálogo Teéteto. Recomendo esse diálogo, que é um diálogo um pouco complexo também, né? Talvez quem não está muito acostumado com a linguagem filosófica, mas tem ali a base dessa distinção, que Protágoras era o sofista, que estava defendendo ali o relativismo, que a verdade está na percepção individual de cada um, e Sócrates, que existe uma verdade objetiva nas coisas. E aí aqui, né? Sócrates é o filósofo. As coisas só podem ser ou verdadeiras ou falsas. E aí o sofista, né, Protágoras, na busca de vários pontos de vistas, né, é a medida de todas as coisas, o homem, medida de todas as coisas, sua subjetividade. Então, nesse sentido, né, Protágoras, ele negava a existência de uma verdade única e absoluta. Para ele, a verdade era aquilo que aparecia individualmente para cada indivíduo. E Sócrates defendia que a verdade estava na realidade e que ela não dependia de nós. Então, Protágoras é um precursor da filosofia moderna e Sócrates da filosofia clássica. É aí que entra a questão da retórica que estávamos falando antes, né? Se não há verdade objetiva nas coisas, Protágoras iria, então o que sobra é o quê? Discursar, manipular o discurso, a fim de alcançar o que é mais agradável, o que mais convém em cada momento. Então, se me convém nesse momento dizer que Lourenço é Afonso, né? Então eu digo por quê? Porque na realidade é a conveniência do discurso retórico e da oportunidade. E aí Sócrates ele questiona. Mas peraí, Protágoras, você vende sabedoria, você ensina e cobra para ensinar. Mas se você cobra para ensinar, você está dizendo que tem mais sabedoria. Como é que você tem mais sabedoria se você diz que a verdade está na percepção individual de cada um? Está na percepção individual de cada indivíduo. Que lógica sua é essa? E aí é o que questiona Sócrates, né? E aí Protágoras vai responder, a resposta dele é interessante. Sócrates, existem sim indivíduos mais sábios e outros menos sábios, porque os mais sábios são aqueles que têm um maior horizonte de perspectiva. Então eu ensino a retórica, que ela amplia o horizonte de perspectiva e permite que cada um discurse na forma mais conveniente. E tem uma ampliação, o aluno, né, tem uma ampliação para saber o que é mais conveniente ou não, quais pontos de vista são mais convenientes para defender em cada momento, né? Veja como Protágoras ele se assemelha com a educação moderna, né? A verdade é subjetiva, não existe verdade na coisa, então só tem o discurso, a retórica, a manipulação de acordo com o conveniente, de acordo com o que mais agradar a subjetividade do educando, e o papel do mestre é ampliar o horizonte de percepção. Já que a verdade está na percepção de cada um, o mestre deve ampliar esse horizonte de percepção, ampliando assim a sabedoria do aluno. É muito interessante isso aqui. Sócrates, então, precursor da pedagogia tradicional e Protágoras da pedagogia moderna, né? É que Mateus vai dar o curso de filosofia com base na maêutica socrática, né?
que é um diálogo, eu insisto mais uma vez, não no sentido construtivista moderno, né, de Piaget, mas um diálogo que incentiva o aluno a alcançar a realidade. E bem, temos aqui Immanuel Kant e sua influência na pedagogia moderna também. Dando um pouco de um pulo, né? O Immanuel Kant é o autor dessa chamada, conhecida Revolução Copernicana na filosofia. O que é a Revolução Copernicana? Antes de Copérnico, na física, se acreditava que a Terra era o centro do universo. E aí, pós-Copérnico, Copérnico mostrou, se acreditava, né, que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno da Terra. E aí, Copérnico, no campo da astronomia, demonstrou que, na verdade, o Sol era o centro e que a Terra que girava em torno do Sol. Né? Inclusive, o livro de Copérnico, né, qual é o nome mesmo? Das revoluções dos orbes celestes. Das revoluções dos orbes celestes, né? Dedicado ao Papa, né? Ao então Papa reinante. Né? Os que dizem que Copérnico foi perseguido pela Inquisição, né? Bom, é uma tese astronômica que o Copérnico defendeu. Antes se achava que era a Terra no centro e o Sol girando, e Copérnico mostrou lá, com alguns cálculos, algumas observações, que parecia ser o Sol no centro e a Terra girava. E aí Kant, ele quis aplicar isso na filosofia, dizendo que o quê? Que na filosofia anterior a ele, a filosofia como ele chamava pré-crítica, era o objeto e a realidade no centro e o sujeito girando em torno da realidade. E que a partir dele, sua revolução copernicana, é o sujeito autônomo, individual, Deus, né? O sujeito divinizado no centro e o objeto girando em torno dele. Essa é a revolução crítica, né? Muito se fala hoje em educação crítica, construção crítica do conhecimento. O que significa isso? Essa crítica, que tanto falam os pedagogos modernos, é a crítica da construção do conhecimento. Estimular o pensamento crítico é estimular o sujeito para que ele defina a sua realidade. Por quê? Porque na filosofia crítica de Kant, que tem, né, que quer levar o indivíduo a atingir a maioridade intelectual, é o sujeito o centro e a realidade gira em torno desse sujeito. E aí ele é autor também de uma distinção entre fenômeno e númeno. Nosso conhecimento para Kant só seria capaz de atingir aquilo que as condições de captação a priori de nosso sujeito permitem, e nunca a coisa em si. Ou seja, quando eu olho para essa cadeira, eu tenho um fenômeno dessa cadeira, mas eu não posso saber se é fora da minha mente essa cadeira azul aí do jeito que ela é. Só sei que é assim que se apresentou para a minha condição de captação. São as condições a priori, né? Então... O pessoal disse, por exemplo, essa cadeira vejo por uma mosca, como é que é? Assim, se fala muito nisso, né? Depende da sua percepção, da estrutura da sua subjetividade, exato. A capivara tá vendo a cadeira mesmo? E aí tem a questão do espaço-tempo, por exemplo. Em Aristóteles, espaço-tempo era algo da realidade, né? Aristóteles preferia até falar em lugar, né? O lugar, né? Isso aí é outra complexidade da filosofia natural de Aristóteles, né? Mas o lugar e o onde, né? O quando e o onde são categorias da coisa, ontológicas da coisa. E em Kant, espaço-tempo são categorias não da coisa, mas categorias a priori do sujeito. Então é um modo como eu capto a cadeira. Espaço-tempo não estão aí na cadeira. É um modo como eu a interpreto, é um modo como minha subjetividade entende. E aí, né, como ele supõe essa distinção, né, que eu só vejo os fenômenos de acordo com a estrutura da minha subjetividade, não o número, a coisa em si, não como ela é fora da minha mente, o critério de verdade vai ser o quê? Vai ser o consenso universal dos homens. Vai ser a combinação mínima de todas as subjetividades. Veja como também Kant adianta algo da fenomenologia, né? O consenso universal dos homens. E aí por isso que na educação moderna o professor deve facilitar o diálogo entre os alunos e a sintetização do ponto comum de concordância entre eles. Porque essa concordância, o ponto mínimo das estruturas de todas as subjetividades, a subjetividade transcendental ou universal é a verdade, é divina. E a razão universal aqui ela é divinizada. A lei se identifica com a estrutura a priori da razão prática. E a finalidade da educação é levar o educando a atingir a maioridade intelectual. Né? Separei até um trechinho aqui para ler, de uma anotação que fiz aqui, né? Oi? Esse livro aqui é um livro interessante, A Filosofia Tomista e o Agnosticismo Contemporâneo, Monsenhor Pedro Anísio, que é da editora Santa Cruz. Isso aqui foi uma anotação que eu fiz no livro, né? Que livro bom é assim, livro bom é quando você anota o livro todo e começa a dialogar com o autor, né? Diálogo socrático com o autor, aí começa a escrever. Livro tem que ser assim.
Economiza papel. É ecológico, assim, economiza papel, economiza, faz bem para as árvores. E aí que a razão universal é a divindade em Kant. No campo especulativo, sua estrutura a priori, a estrutura a priori da razão universal, a estrutura a priori de captação, intuições e conceitos puros, é que definem a realidade exterior. E no campo prático, Kant assume ser a lei e o dever, fim em si mesmos. E daí defender com tanto rigor a autonomia da razão universal. A lei é a própria razão universal. Esse é o imperativo categórico, né? E aí, nisso que, na pedagogia moderna, se incentiva a subjetividade e a liberdade do aluno, e que se supõe, inclusive, que a autoridade constrange a liberdade. Porque a liberdade deve ser autônoma, deve construir a própria lei. A lei e a liberdade se identificam e são fins em si mesmos. Aqui temos o Sartre. Os autores... aqui é o existencialismo, né? Sartre é o que vai dizer, né, que a verdade das coisas é definida pela vivência universal dela, pela realização concreta dela. Então, o que é uma cadeira? Não é a essência universal de cadeira que define que isso aí é uma cadeira. A essência universal vai ser construída pela existência, pela vivência, pela realização concreta dela. Então, Lourenço vai ser definido, né, vai ter sua essência definida pela vivência dele. Ele vai vivendo existencialmente na sua subjetividade, vai construindo qual é a sua essência, seu sentido. E é uma antifilosofia, né? Isso é importante falar, né? Essa imagem também foi, acho que foi essa imagem, né, que a gente mostrou para os meninos do sexto, né, que eles vaiaram, foi a cena que eles vaiaram Sartre, né? Sendo engraçada porque você olha o rosto do sujeito e você vê que tem algo problemático, não um olhar meio torto, um olhar que não tem retidão. Né? E aí a gente não é uma pessoa reta, né? E aí a gente destaca, né, importante, que é uma antifilosofia, existencialista. Porque aí os meninos que ouvem isso já novos, eles ainda não entendem tão profundamente o erro dessa filosofia, mas vão chegar lá mais velhos e vão se lembrar, eita, sei lá, vão para uma universidade, uma faculdade de Direito, né, que só ensina esse tipo de filosofia, eles vão ver, eita, eu lembro do meu professor no sexto ano falando que isso era uma antifilosofia. E por que antifilosofia? Porque filosofia significa amor à sabedoria. Aquela etimologia bem conhecida, né? Philos, Sofia, né? Amor à sabedoria. E a escritura diz, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Quando os filósofos modernos, eles dizem que sua subjetividade é critério da realidade, eles têm tudo menos o temor de Deus, eles são idólatras. Eles dizem que são o próprio Deus, a própria autonomia deles. E eles são idólatras e têm tudo menos o temor de Deus. Então não é amor à sabedoria, é contra amor à sabedoria. Revolta contra a sabedoria, revolta contra o ser. Bem, né? E aqui, para terminar, temos o Paulo Freire e a instituição do marxismo como método pedagógico. Separei até aqui um trecho de Paulo Freire para fazer uma leitura aqui, né? Qual é a proposta de Paulo Freire aqui? O educador problematizador, quem é o educador problematizador para Paulo Freire? É aquele que... Sim. É o professor? Oi? É o professor? Como, não entendi? É o professor? O Paulo Freire? Não, esse é o educador. O educador professor, sim. Uhum. Seria problematizador, é aquele que refaz constantemente seu ato cognoscente na cognoscitividade dos educandos, ou seja, olha a definição, esse é o educador de Paulo Freire, é aquele que refaz seu ato de pensar no ato de pensar dos alunos. E o ato de pensar em si é construído pelo quê? Pela troca entre esse ser em si, ser para outro, né? De ato cognoscitivo do aluno e ato cognoscitivo do professor. É o diálogo que se mostra o ato cognoscitivo universal, mínimo. Né? Tá nesse diálogo, é o próprio diálogo. Definição, né? E aí estes, né, os educandos, em lugar de serem recipientes dóceis de depósitos, são agora investigadores críticos, em diálogo com o educador. Crítico, investigador crítico também. Negócio meio cabuloso, né? É a questão do conhecimento crítico, né? Da educação crítica, o incentivo à crítica, né? Que é o sentido kantiano de crítica até, né?
E aí, hoje em dia, né, muito se fala assim de Paulo Freire achando que Paulo Freire... O pior de Paulo Freire está só na sua ideologia política. Ele tinha uma aproximação com o marxismo, mas dá para aproveitar muito de sua pedagogia. Ele tinha amizade com Lula, com um monte de ditador comunista, ele mesmo marxista. Aí isso a gente abstrai, a gente pega aqui sua pedagogia do oprimido, em que o ato cognoscitivo do professor é reconstruído e refeito pelo ato cognoscente do aluno, né? Isso aí você aproveita. Só o marxismo, a ideologia política que é pessoal, a parte dele que é ruim. Só que qual o problema que as pessoas não entendem? Paulo Freire, ele não aparece nas escolas quando está só o professor de história falando lá, explicando, defendendo o comunismo. Porque, convenhamos, isso não é tão... Aparece muito, né? Mas não é esse o centro da manifestação paulo freiriana, se podemos dizer assim, na sala de aula. Onde é que Paulo Freire mais se manifesta? É pela aplicação do marxismo como método pedagógico. Então, como é que vocês vão ver a aplicação de Paulo Freire na sala de aula? A sala de aula horizontal, a ideia de que o conhecimento é um diálogo construtivo, interativo, onde a verdade se acha por essa discussão, né? E Paulo Freire também era muito influenciado por Sartre, por Kant, por todos esses. É nisso que você vai ver Paulo Freire em sala de aula. Com Paulo Freire, o comunismo passa a ser método de dar aula. Professor igual ao aluno, pai igual ao filho, verdade igual a falsidade, moralidade igual a moralidade, né? Tudo igual, né? Essa ideia do comunismo, tudo comum. É o horizontalismo pedagógico absoluto, fruto do subjetivismo, do liberalismo, do kantismo, do existencialismo, fenomenologia, do construtivismo, etc, etc. Então, do agnosticismo, do existencialismo também, né? Então, pois bem, a educação moderna, ela nasce de uma separação entre verdade e caridade. Um livro interessante aqui, eu trouxe ele, aqui. Igreja Gnóstica e Secularização, Stefano Fontana. É um livro que tem seus méritos e deméritos. Ele é um livro mais sobre o contexto religioso atual, né, da Igreja pós-Vaticano II, mas ele parece que um grande demérito dele é que ele acha que todo o desastre na igreja começou com Francisco e que não tinha nada no concílio, né? Mas ele, apesar disso, né, apesar dessa falta de percepção dele, ele tem boas visões para ver como que a gnose se manifesta na modernidade, por exemplo, na sinodalidade, né? E ele identifica bem a raiz gnóstica da distinção e separação entre verdade e caridade. Porque misericórdia, para a gnose, seria abrir a porta para a diversidade de pensamentos. Seria incluir a todos em uma unidade ambígua e indefinida. Isso seria misericórdia, né? Abrir a porta para todos, né? Daí a igreja misericordiosa de todos, né? E daí a educação moderna também, que apenas amplia os horizontes e perspectivas e que inclui todas as verdades. Justiça para a gnose seria esclarecer e distinguir bem a verdade, separando-a do erro. Seria delimitar, né, a verdade e ter essa perspectiva exclusivista, né? E essa noção de misericórdia, ela lembra muito a sinodalidade como proposta por Francisco e essa noção de educação libertadora como colocada por Paulo Freire. Ele, né, como dito, né, ele tem esse erro de achar que todo esse pensamento, né, essa noção nasce com Francisco, quando é muito anterior na igreja, né? A conferência aqui não é sobre o concílio, né? Isso aí, há uma análise mais minuciosa sobre isso, teria que ter uma outra conferência sobre a filosofia do Concílio Vaticano II, né? Que até ficou marcada, mas tinha marcado no começo do ano, não sei quando vai ficar. Mas aqui dou aqui como anexo, né, como uma forma de prévia, só para esclarecer um pouco essa relação, né? Já que o tema se relaciona, né? Então, para o Papa Francisco, né? Faleceu recentemente, né? Devemos rezar pela alma dele. Mas não podemos deixar por isso de apontar os problemas de seu pontificado. E aí para ele a igreja sinodal pós-conciliar seria a igreja da misericórdia que promove o latitudinarismo doutrinal.
E a Igreja de Trento, rígida doutrinalmente com dogmas e anátemas, lançado contra teses contrárias, seria a Igreja da Justiça. E aí Paulo Freire, né, uma analogia aqui entre as vertentes, né, as visões, também vai separar a educação libertadora, vista por ele como a educação da misericórdia, por ser horizontalista, da educação tradicional, vista por ele como a justa, por ser verticalista. E aí nisso, a distinção entre isso, meus amigos, está em uma concepção de divindade. Porque o que é o Deus católico, o que é o Deus crido pela Igreja em toda a sua história? É a causa transcendente de todo o ser, causa totius esse, o ser subsistente por si, o ser transcendente a tudo. E na gnose, a divindade ela é aprisionada pelas determinações do ser, ela é aprisionada no ser, né? Ela é a unidade mínima de todas as coisas, a combinação mínima de todas as coisas. Ela estaria no interior de tudo. E essa mentalidade gnóstica influencia aqui Paulo Freire quando ele vai dizer que o objetivo da educação libertadora é levar todos para uma unidade inclusiva mínima, que seria a subjetividade transcendental, que seria a divindade da gnose, né? Todas essas noções, em forma de prévia, são muito trabalhadas. Eu trabalho muito aqui nesse livro, né? Aos que chegaram depois, né? É o livro em que eu trato da filosofia do Concílio Vaticano II. Mas mais que a filosofia do Concílio Vaticano II, a distinção entre filosofia moderna e clássica, e como que a moderna influencia na nova teologia, e como que a clássica era subjacente à teologia tradicional, né? Foi o livro que o professor Carlos Bezerra, o professor André Mello, o professor Marcelo Andrade, todos me ajudaram em revisão, prefácio, né? E é todo um estudo longo, falo aqui só para finalizar, né? Sobre essas questões, né? Eu recomendo muito esse livro, que deve ser lançado aqui no Colégio Final de Maio, como aprofundamento a essas questões. Vocês vão ver aqui os ancestrais da modernidade, dos Sculto, Guilherme de Ockham, Mestre Eckhart, o subjetivismo e a dúvida cartesiana, Jacob Boehme, a mística pietista, o gnosticismo moderno, a cabala, o gnosticismo antigo, o agnosticismo kantiano, a fenomenologia, como filosofia do concílio. Todos esses tópicos se relacionam muito. Então, bom, eu termino então por aqui essa conferência. E aí, bom, creio que seja isso, né? Eu agradeço a todos os que vieram e deixo como mensagem final isso, que a educação verdadeira, não pode haver educação verdadeira quando se separa a caridade da verdade. A educação verdadeira só pode existir quando caridade e verdade se identificam como sempre se identificaram. Caritas est veritas. E nosso Senhor